No último ano, aconteceu um boom na área de desenvolvimento de software. Não só na área de desenvolvimento de software, vamos falar a verdade, né? No mundo como um todo. Foi essa questão das inteligências artificiais que já tinham ali tido um pequeno boom. Ano passado, as ferramentas para o nosso lado de desenvolvimento cresceram muito, outras ferramentas para o mercado em geral também cresceram muito. Mas uma coisa que sempre foi meio difícil, meio complicado, foi como é que a gente roda esses negócios de inteligência artificial generativa na nossa máquina de uma forma simples para a gente testar, para a gente até desenvolver e criar soluções localmente. Fica aqui comigo que eu quero mostrar para vocês uma opção simples e prática de você fazer isso. E aí pessoal, tudo certo? Meu nome é Júlio Arruda e estamos aqui hoje para mais um vídeo no canal. E hoje, como vocês já viram na introdução, é para falar um pouquinho sobre LLM, Large Language Models, e uma forma simples de rodar isso na máquina de vocês, né? Isso sempre foi uma questão um pouco complexa de rodar, salvo algumas exceções, eu já entro nelas, mas isso sempre foi uma questão complexa porque exige muito hardware, exige muito processamento gráfico, memória, exige um hardware aí um pouco mais difícil de se acessar, difícil de se ter em muitos casos, né? Tanto que as principais provedores de cloud hoje provêm isso pra gente, a Azure, a AWS, GCP, próprio OpenAI com as infraestruturas absurdamente gigantes e outros providers de LLMs também, que tem um baita de um hardware para conseguir fazer isso rodar. E rodar local sempre foi aí um certo desafio por causa disso, ou porque executar isso não é tão simples. Algumas soluções surgiram no decorrer do ano passado, como por exemplo o Ollama, que eu uso bastante aqui também para algumas coisas no meu dia a dia, e algumas outras também que o intuito é facilitar a experiência da pessoa que está desenvolvendo soluções a executar isso localmente da forma mais simples possível. Pensando nisso, nós temos uma novidade que pode fazer muito sentido para você, que é a Docker. A Docker é aquela ferramenta que você já usa hoje para poder baixar seus containers, executar, criar seus containerzinhos, né? Lançou também uma possibilidade, que ainda está em beta, de você executar esses modelos de LLM localmente dessa forma simples. Então, você não vai precisar se preocupar com configurações complexas, compilar modelo, treinar modelo, você não vai precisar se preocupar com nada disso. Você vai conseguir executar de forma simples e prática na sua máquina, com uma simplesinha de comando, o que ajuda muito mais a gente, principalmente que não tem tanto conhecimento assim na parte de inteligência artificial, e está se aventurando aqui, ou está fazendo alguns testes, ou está só mesmo querendo executar LLM, porque você não precisa saber dos entornos, dos backgrounds da LLM, você só precisa ali mesmo ter uma opção para rodar, para executar, para poder integrar a API e fazer os seus desenvolvimentos. Então assim, quanto mais prático para muitas pessoas, para a gente, para mim, melhor. E a Docker está fornecendo isso para a gente. Eles lançaram em 4 de abril desse ano de 2025 a opção de você rodar modelos Docker localmente. Então eu estou até com um post aqui na máquina que explica um pouco sobre isso, como você pode executar esses seus modelos, tá? Localmente. Mas o ponto importante aqui é, este serviço está em beta e foi disponibilizado no Docker Desktop 4.40, tá bom? Então você precisa ter no mínimo essa versão, no mínimo a 4.40, rodando num MacBook com processador Apple Silicon, tá bom? Se você não sabe o que é o processador Apple Silicon, é o processador da série M da Apple, os processadores mais novos. Não aqueles antigos da Intel, aqueles fabricados pela própria Apple, que é o M1, M2, M3 e assim vai, tá bom? Eu tô aqui com o meu MacBook é Apple Silicon, tá bom? É um M3 Pro, a minha máquina. E eu tô também aqui com o meu Docker Desktop na versão 4.40. Essa versão aqui me permite rodar esses modelos. Mas antes da gente ver isso funcionando, já um ponto que eu estava me esquecendo aqui, né? Faz tempo que eu não gravo os vídeos aqui pro canal e eu já estava me esquecendo. Então, desce a tela aqui um pouquinho e clica no botãozinho inscrever-se se você não se inscreveu. Já deixa o seu joinha nesse vídeo e já comenta aqui se você está usando isso aqui, se você está usando um Ollama, alguma outra forma de rodar os seus modelos locais e o que você está achando disso, como que você está testando isso, como está sendo os seus resultados na sua máquina, seus benchmarks na sua máquina, está rodando legal, está tendo problema. Vamos conversar, beleza? Então, voltando para a tela aqui, a gente pode ir no Docker Hub, mas eu prefiro aqui, só para mostrar para vocês, ir no Docker Hub na web. Porque aqui, olha, já tem toda uma área
que o Docker está fazendo uma curadoria, verificando os publishers aqui, né, publicados pela Docker, para ser mais específicos, né, os modelos aqui. Mas já é uma área de AI, dos modelos de AI. Então você entra em hub.docker.com/AI e você consegue ver os principais modelos aqui, como o DeepCoder, o Queen, Llama 3, Llama 3.1, Llama 3.3, Small LLM, tem até modelo da Microsoft aqui, olha só, o Phi-4, Mistral, tem uma série de opções, até DeepSeek tem aqui que você consegue estar executando. Mas beleza, e aí, como é que eu executo esse negócio? Vamos voltar aqui para o meu Docker Desktop. Eu vou aqui na área de Docker Hub, e aí eu posso vir aqui, pesquisar AI /Llama 3.2, por exemplo. E aqui eu consigo ver o Llama 3.2. Ah, mas eu queria ver as versões do Llama que tem aqui. Então, Llama 3, e ele me mostra que as versões verificadas de Llama 3, seja publicadas pela Docker, ou por outros aqui, como por exemplo a imagem do Alpine, ou mesmo imagens de terceiros aqui. Mas eu posso vir clicar aqui agora no Llama 3.2, e ele me explica isso tudo bonitinho. Deixa eu fechar esse terminal aqui. Ele me explica isso tudo direitinho, que modelo é esse, tem uma descrição, tem todas as características desse modelo muito bem descritas aqui, as variantes que são as tags, ali igual as tags que você usa no Docker, para identificar qual tipo desse modelo é. Então tem aqui a quantidade de parâmetros que foi treinado, com 3 bi, com 1 bi, então isso tudo afeta o tamanho do arquivo final que você vai baixar, tá? E aqui também está dizendo o quanto de hardware você precisa ter para executar cada um deles, tá bom? Aqui explicando quais são as propostas de uso e como você executa isso. Então eu vou abrir aqui o meu terminal. Para a gente baixar esse modelo, basta você dar um Docker Pull aqui, um Docker Model Pull. Isso eu já fiz. Então ele gasta aqui alguns belos minutos, porque a imagem tem o seu tamanho, alguns casos mais consideráveis, alguns casos menos, mas tem o seu tamanho, é grande, tá, a imagem. E aí você baixa isso. Depois, para executar, você roda esse comandinho aqui, olha, Docker Model Run, e escolhe o modelo. E aí agora ele me trouxe aqui toda uma explicação de como eu uso esse modelo, e aí agora eu posso perguntar aqui para ele. E aí, olha, eu dei um bom dia e ele me respondeu, bom dia. E aí, como posso ajudar você hoje? E aí, só para a gente testar que isso está realmente funcionando, que não é um if-else que eu programei, vamos aqui, como funciona a integração do GitHub Actions com o SonarQube. E aí, olha só, está gerando em tempo real na minha máquina um LLM, me explicando passo a passo como funciona essa integração, com fluxo de trabalho, todo detalhadinho, e ele está me gerando até um exemplo de pipeline do GitHub Actions. Então, você entendeu? É fácil, eu não fiz configuração nenhuma. Eu dei um Docker Pull, dei um Docker Model Run, e estou aqui conseguindo interagir. E aí você está pensando, eu posso interagir só por linha de comando? Não. Você pode interagir também pelas APIs. Se a gente voltar aqui na documentação, no post de lançamento, ele está explicando mais algumas questões aqui. E aí, olha, fique à vontade, porque esse modelo expõe APIs internas e você consegue trabalhar também com as APIs, que eu quero testar depois, com um pouco mais de tempo, para ver se eu consigo adaptar em algumas coisas que eu estou desenvolvendo aqui. Mas a facilidade que isso traz para a gente é fantástica, é fenomenal. Como eu disse em algum momento durante a gravação desse vídeo, que eu já nem lembro mais em que momento foi, existem outras soluções que fazem a mesma coisa. Existe o Ollama, por exemplo, que é muito bom, que tem aí as opções de você baixar as suas imagens e rodar localmente. Tem outros serviços, eu já usei uns outros dois, que eu não lembro agora o nome, mas que facilitam também tudo isso. Mas o interessante do Docker trazer isso, da Docker trazer isso, é que a gente já usa isso no dia a dia, né? Então a gente já está com Docker, já tem os comandos na cabeça, Docker Pull e MongoDB, Docker Pull RabbitMQ, Docker Pull ASP.NET, enfim. A gente já faz isso no dia a dia. E aí agora a gente também tem a possibilidade de trazer os modelos de forma já mais natural, mais prática, que a gente já faz. Já está com um comando na cabeça, por que não rodar o Docker também em vez de eu instalar outra coisa? É uma opção nova a se considerar. E ela é prática e simples de usar, como vocês viram aqui. Mas bom, eu não sei a sua opinião, não sei o que você acha disso, então deixa aqui nos comentários se você já está testando, se você já testou, se você pretende testar. O
que você acha disso, se você acha que faz sentido rodar LLM local ou não, quero rodar só as APIs na nuvem mesmo, faz mais sentido para mim, faz mais sentido para o meu negócio contratar uma Azure, contratar uma OpenAI, contratar uma AWS, ou ir lá para o GitHub Models, enfim, são diversas opções. O legal é justamente isso, a gente ter toda essa gama de opções e escolher a que faz mais sentido para a gente, seja rodar na nuvem, seja rodar no provider X, Y, Z, ou mesmo rodar local aqui, beleza? Então, era isso que eu queria trazer no vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Não deixe de curtir, compartilhar, se inscrever e espero você aqui no próximo vídeo. Aquele abraço!